Olá! O vídeo de hoje irá tratar a respeito do tema multiprocessadores. Os integrantes do grupo são Davi Carlos, Elaine Cristina, João Henrique, Vanessa de Andrade Soares. Objetivo: prover um conhecimento introdutório a respeito dos modelos de construção de processamento de dados usando multiprocessadores. A nossa agenda: introdução, o que é um multiprocessador, semântica de memória, tipos de multiprocessadores e as nossas referências bibliográficas. Introdução: múltiplas CPUs totalmente desenvolvidas podem ser combinadas para formar sistemas maiores. Uma das formas de construí-los é utilizando multiprocessadores. Como foi dito em vídeos anteriores, o paralelismo computacional pode ser dado a nível de instrução, pipeline, e a nível de processador, várias CPUs trabalhando em uma mesma tarefa. Ambas as formas têm um objetivo em comum: otimizar o processamento de dados realizado pela CPU, mas diferem-se no que tange ao nível de abstração. A primeira lida com instruções e a segunda com processos, por exemplo. Em qualquer sistema de computação paralelo, CPUs que trabalham em partes diferentes do mesmo serviço devem se comunicar umas com as outras para a troca de informações. Nesse vídeo, iremos tratar de sistemas de computação paralelo utilizando multiprocessadores. O que é um multiprocessador? Antes de falarmos o que é um multiprocessador, vamos relembrar o que é um processador. Um processador, ou CPU, é o encapsulamento da ULA, a unidade de controle, e dos registradores. De maneira resumida, ele é responsável por executar programas armazenados na memória principal, buscando suas instruções, examinando-as e então executando-as uma após a outra. Dito isso, podemos conceituar um multiprocessador. Segundo Tannenbaum, um multiprocessador é um computador paralelo no qual as CPUs compartilham uma memória comum. Mas em que um multiprocessador difere de um processador convencional? No multiprocessador, todos os processos que funcionam juntos podem compartilhar um único espaço de endereço virtual. Para explicar essa situação, suponhamos que temos um programa que realiza a inspeção de uma imagem e relaciona todos os objetos ali encontrados. Para termos didáticos, nosso multiprocessador terá 16 CPUs, que irão executar um único processo cada. Cada CPU ficará responsável por uma região da imagem, mas terá acesso também à imagem como um todo. Isso acontece pois um objeto processado por uma CPU pode ser encontrado em mais de um lugar dentro da divisão feita previamente. Como todas as CPUs veem a mesma imagem, existe apenas uma tabela de processos. Quando um processo bloqueia, a CPU salva seu estado na tabela do sistema operacional e realiza uma consulta para achar um outro processo para executar. Em alguns sistemas multiprocessadores, somente certas CPUs têm acesso aos dispositivos de entrada e saída. Em outros sistemas, todas as CPUs têm esse acesso. Quando isso ocorre, temos um sistema denominado SMP, multiprocessador simétrico. Existe uma tabela que, apesar de superficial, é bastante utilizada para caracterizar os tipos de computadores paralelos. Segundo essa tabela, para caracterizarmos um multiprocessador, temos que ter múltiplos fluxos de instruções e múltiplos fluxos de dados. E isso ocorre de maneira clara, uma vez que temos várias CPUs executando ao mesmo tempo. Dessa forma, um sistema multiprocessador recebe o nome ou é caracterizado como MIND. A categoria MIND para multiprocessadores é subdividida em três tipos. Primeiro tipo, UMA, acesso uniforme à memória. Segundo tipo, NUMA, acesso não uniforme à memória. E por último, COMA, acesso somente à memória cache. Semântica de memória. Ao se tratar de multiprocessadores, é necessário ter um controle de escrita e leitura na memória de maneira constante. Um modo de ver a semântica de memória é como um contrato entre o software e o hardware de memória.
Se o software concordar em obedecer a certas regras, a memória concorda em entregar certos resultados. Essas regras são denominadas modelos de consistência. Consistência estrita. Qualquer leitura para uma localização x retorna o valor da escrita mais recente para x. Consistência sequencial. Na presença de múltiplas requisições de leitura e escrita, o hardware escolhe alguma intercalação de todas as requisições, mas todas as CPUs vêm à mesma ordem. Consistência de processador. Consiste em duas propriedades básicas. Primeira propriedade. Escritas por qualquer CPU são vistas por todas as CPUs, na ordem em que foram emitidas. Segunda propriedade. Para cada palavra na memória, todas as CPUs veem as escritas para ela na mesma ordem. Consistência fraca. Possui variáveis de sincronização ou uma operação de sincronização. Dessa forma, controla como cada CPU lê ou escreve na memória. Consistência de liberação. Quando um processo sai de uma região crítica, não é necessário forçar todas as escritas a concluírem imediatamente. Basta assegurar que elas estejam encerradas antes que qualquer processo entre naquela região crítica novamente. Voltando aos tipos de multiprocessadores, iremos agora descrever cada um de uma maneira mais específica. Vamos lá. UMA. Os multiprocessadores UMA implementam o compartilhamento de memória de modo que cada CPU tenha o mesmo tempo de acesso a todos os módulos de memória. O projeto UMA utiliza um único barramento de memória, que é a forma mais simples de implementação. Quando uma CPU deseja ler uma palavra na memória, ele deve primeiro verificar se o barramento está ocupado. Caso não esteja, a CPU coloca nele o endereço da palavra que ela quer, ativa alguns sinais de controle e espera até que a memória coloque a palavra desejada no barramento. O problema do projeto UMA é que quando o barramento está ocupado, a CPU precisa esperar até que o barramento fique ocioso. Caso o multiprocessador tenha 32 ou 64 CPUs, administrar o barramento fica inviável, além de limitar o sistema à largura de banda do barramento. Para contornar esse problema, cada CPU possui uma memória cache própria, evitando assim a superlotação do barramento do sistema e permitindo um número maior de leituras realizadas pela CPU. Cache de escuta. A utilização de uma memória cache pelas CPUs de um multiprocessador contorna o problema do número de acessos ao barramento, mas existe um outro problema por trás da utilização das memórias cache. Exemplificação. Existem duas CPUs. Ambas estão lendo de uma mesma linha de cache. Por enquanto tudo ok. A CPU 1 possui uma linha em sua memória cache e a CPU 2 tentará lê-la. Para fazer isso, a CPU 2 realiza uma cópia dessa linha. Supondo que logo após essa cópia, a CPU 1 altere essa linha, a CPU 2 irá acessar dados velhos da memória cache. E isso é inadmissível, uma vez que existe um contrato entre hardware e software. Para contornar esse problema, algoritmos denominados protocolos de coerência de cache foram criados. Em todas as soluções, o controlador de cache é projetado especialmente para permitir que ele escute o barramento, monitorando todas as requisições de barramento de outras CPUs e caches, e execute alguma ação em certos casos. Esses dispositivos são denominados caches de escuta ou caches de espia. Multiprocessadores UMA que usam comutadores crossbar. Mesmo com diversas otimizações e a utilização de um único barramento limita o tamanho de um multiprocessador a cerca de 16 ou 32 CPUs dentro de multiprocessadores UMA. Para passar disso, é preciso um tipo diferente de rede de interconexão. Um comutador crossbar permite conectar N CPUs a K memórias. Multiprocessador NUMA. Para chegar a mais de 100 CPUs dentro de um multiprocessador,
é preciso deixar o paradigma utilizado nos processadores UMA um pouco de lado. Nos multiprocessadores NUMA, o acesso a módulos de memória local é mais rápido que o acesso a módulos remotos. Dessa forma, a ideia de que todos os módulos de memória devem ter o mesmo tempo de acesso é descartada nos multiprocessadores NUMA. Características principais: há um único espaço de endereço visível a todas as CPUs. Acesso à memória remota é feito usando instruções load e store. Acesso à memória remota é mais lento do que o acesso à memória local. Multiprocessadores NUMA com coerência de cache. Atualmente, a abordagem mais popular para construir multiprocessadores CC-NUMA de grande porte é o multiprocessador baseado em diretórios. A ideia é manter um banco de dados que informa onde está cada linha de cache e em que estado ela está. Quando uma linha de cache é referenciada, o banco de dados é pesquisado para descobrir onde ela está e se esta linha está limpa ou suja, modificada. Multiprocessadores como? Nesse tipo de máquina, temos a tentativa de contornar problemas de custo e tamanho encontrados em multiprocessadores UMA, além dos problemas de acesso e de memória remota em máquinas NUMA. Multiprocessadores COMA usam a memória principal de cada CPU como uma cache. O espaço de endereço físico é subdividido em linhas de cache que migram pelo sistema sob demanda. Usar a RAM principal como uma grande cache aumenta muito a taxa de presença de cache e, por conseguinte, o desempenho. Assim como todos os outros tipos de multiprocessadores citados anteriormente, multiprocessadores COMA possuem suas limitações. No geral, máquinas COMA prometem melhor desempenho que máquinas CC-NUMA, mas poucas máquinas COMA foram construídas. Obrigado.